Senhor, obrigado por hoje, obrigado pela vida dos meus irmãos, os que já estão aqui, os que vão entrar depois, os que vão assistir no futuro. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido graça, clareza, fundamento, sabedoria, proteção e, Senhor, ainda que céus e terra passem, a tua palavra não passará. Eu oro para que o Senhor possa manifestar no nosso meio a tua sabedoria, a tua virtude, que sejamos tocados, que sejamos fortalecidos e que sejamos, Senhor, iluminados por dentro, para que possamos tomar posse. Nós estamos no meio da estação de verão, de colheita, de avanço e de preparação para encontrarmos com o Rei. Senhor, o Senhor nos tem dado a terra, o Senhor já nos tem permitido vislumbrá-la, o Senhor já nos tem permitido acessá-la antes de tomarmos posse de uma terra que emana leite e mel, de um lugar onde nós nem plantamos e nem semeamos, onde as coisas já estão prontas. Então é nessa dimensão que nós queremos nos mover hoje, que o Senhor possa expandir dentro dos nossos corações o tempo, para que acessemos essa dimensão de eternidade e que possamos, nem que seja por um vislumbre, olhar o que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor descortina os mistérios do Senhor agora. Revela-nos a tua santa Torá, os teus códigos eternos, e nos permita, Senhor, que venhamos a nos movimentar nesse nível de demanda para esse tempo, porque, Papai Santo, é a tua palavra que é a verdade, não é o governo, não é o antigoverno, não é ninguém do lado de fora, mas o Senhor é a nossa verdade, o nosso guia, e nós te damos graças por causa do Messias Jesus Cristo, que veio para vencer e venceu, e nos deu a chance de sermos mais do que vencedores nele. Em nome de Yeshua HaMashiach, guarda nossas famílias, nossos irmãos, guarda nossos animais, cachorros, Senhor, tudo que concerne ao nosso propósito. Eu te peço, em nome de Yeshua HaMashiach, o nome que está sobre todo nome. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Bora lá? Amém, mestre. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Claudete Nebias de Cantos, Sueli Ramanassíbias, sós irmã do mistério aí. Olha que coisa legal, irmãos. Módulo do tempo, comunidade Veredas de Vida. Quão profundo é o efeito, né, do tempo na vida de toda criatura debaixo do sol. Então, antes da gente entrar no assunto principal aqui, irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Muita gente sequer acha ou sabe que o tempo, irmãos, é a coisa mais assim, que mais afeta as nossas vidas, mais do que decisões, mais do que qualquer coisa que você pode imaginar. Porque ainda que a gente não tenha consciência dele, ele já nos está afetando desde que foi criado. Então, aqui eu quero mostrar algo para vocês, irmãos. Nós vamos seguir aqui um roteiro, que você pode pegar papel e caneta se você quiser, que você não vai se arrepender. Isso aqui vai ficar salvo, eu vou dar esses materiais para vocês lá dentro da comunidade, esses slides, tudo. Tá bom? E toda semana, até a gente concluir esse módulo, tudo vai ficar acessível para vocês. Então, vocês não perdem por esperar. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito do que tem aqui. Vamos por etapas, irmãos. O que é, na verdade, o tempo? Nós vivemos num mundo de 3 dimensões, pelo menos conhecidas. Né? Altura, largura e profundidade. Ou seja, isso aqui é um cubo, para você entender. Altura, largura e profundidade. É aqui, irmãos, que o tempo age ocultamente, porque, na verdade, irmãos, muita gente não sabe, mas o tempo é a 4ª dimensão. Na prática, sabe o que é essa questão de dimensão aqui? É o fato de que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Só que, se Deus remover a sua palavra da dimensão na qual nós estamos, tudo o que nós vemos hoje deixa de ser. Então, tipo assim, você está vendo aqui a caneta só pode ser uma caneta visível e palpável porque a palavra de Deus estabeleceu que essa dimensão funciona com o material. Se Deus remove a palavra, essas partículas se desgrudam. Elas não têm um vínculo. Elas não podem permanecer. Por quê? Porque vai retornar à dimensão anterior, que é a ordem primária. Então, nós estamos num nível inferior de dimensão, de criação, a qual é necessário, é exigido um corpo material para se mover. Então, se você não tem um corpo material, você não tem autorização nem legitimidade nesta terra. Então, aqui explica as questões das guerras espirituais. Por que que o diabo precisa que você e eu cedamos-lhe a vontade, cedamos-lhes os pensamentos e as emoções? Porque
somente com nossa conduta ele ganha o direito de se mover por nosso intermédio. Então, o tempo, ele é a quarta dimensão da matéria e foi criado antes dos céus e terra. Em que momento? Gênesis capítulo 1, lembra? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio já é essa marcação de tempo. Então, conforme está dito aí, ó, sem ele, tudo que conhecemos se desfaria. Ele é uma entidade viva, com personalidade, e também foi danificada, essa personalidade dele foi danificada pelo pecado do homem. Porque no princípio Deus criou o tempo para servir o homem, irmãos. Essa dimensão era para serviço do homem. Mas o homem decidiu ouvir uma outra voz, e por causa disso, houve-lhe problema. Olha só o que diz aí no slide para você ver aí, ó. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Agora, olha o efeito dessa criação após o homem pecar. Espinhos e cardos também te produzirá. Ela não produzia isso. Antes da queda, antes do problema, antes da voz de Deus ser substituída, a natureza não tinha cardos nem abrolhos. Ela simplesmente servia o homem. Mas agora é como se a roda do tempo, em vez de girar para a direita, passasse a girar opostamente ao homem e resistisse a ele. Então, aqui, irmãos, o tempo começa a se opor ao homem. E o texto ainda fala: comerás a erva do campo, no suor do teu rosto a comerás. Também o teu pão, né? Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, veja, isso foi tão profundo na criação que Deus, ele não pôde intervir. Ele criou as coisas para funcionar de uma forma baseada na decisão do homem. Uma vez que o homem decidiu que Deus não tinha razão, ou talvez não tinha toda a razão, que foi quando ele pensou em aceitar o que a mulher lhe propôs, porque a mulher chegou perto da árvore, e você sabe a história, Deus disse a Adão que, ó, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que aconteceu? Adão passou o recado para Eva, e aqui eu quero entrar num negócio com vocês, eu já quero construir um caminho também usando o Cristo dentro. Irmãos, aqui é o seguinte: existe a diferença entre conhecimento comunicado e conhecimento revelado. Quem aqui tem clareza disso? Qual a diferença entre conhecimento comunicado e conhecimento revelado? E pode trazer para nós, por gentileza. Alguém sabe? Pode falar, pode abrir o microfone e falar, por gentileza. Shalom. Shalom. Conhecimento comunicado é só informação, né? E revelado é quando o Cristo fala através de nós, né? Quando nós temos o Cristo, aí é a revelação, né, da palavra. Justamente. Simples assim, sem muitos acréscimos, sem decréscimos. Conhecimento comunicado, nós vamos pegar a escritura, que eu quero mostrar algo para vocês aqui, porque nós vamos trilhar muita coisa. Ó, Gênesis capítulo 3, olha o que acontece aqui. Ó. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, olha que coisa interessante. Em que momento que Deus disse que não poderia ser tocado o fruto? Em nenhum momento, irmãos. Aqui mostra que Adão falou com Eva e ele foi até preventivo. Falou assim, ó, se nem der o fruto, não passa nem perto dele, não encosta nele que a casa cai. Tá? Tô parafraseando aí. Então, o que Eva ouviu de Adão, ela simplesmente, na hora de ver a serpente, comunicou a serpente. Então, tá aqui o diálogo por trás. A serpente vem e joga uma dúvida. Foi assim que Deus disse? Aí Eva responde. Do fruto das árvores do jardim
podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então veja, a serpente percebeu o quê? Adão, ele ouviu a voz de Deus. Então, porque ele ouviu a voz de Deus, ele tinha uma revelação. Ele tinha governo ali. Eva foi criada depois de Adão. Deus já havia dado comando a Adão. Então, quando Eva foi criada, ela não ouviu a voz de Deus e não há menção nas escrituras de que ela se relacionou com o pai para ouvir direto dele. Então, ela ouviu de Adão. Então, Adão comunicou a Eva o que Deus havia dito. Mas isso não tem o mesmo impacto que tem você ouvir a voz de Deus completamente ou perfeitamente. Por quê? Porque a voz de Deus, ela equaliza você. Ela cria uma realidade em você de resistência, de provisão e de defesa. Agora, o conhecimento comunicado, não. Ele é uma informação a respeito de algo, e isso é o que muitos dos nossos irmãos têm. Todas as vezes que uma pessoa se expressa somente por conhecimento comunicado, ele não traz a realidade da informação que Deus deu, porque nele não foi criada essa dimensão e esse acesso. Quando Deus fala rema, ele cria e insere a eternidade dentro do homem. Quando a pessoa simplesmente lê a palavra, tudo que essa pessoa tem acesso é a informação sem a realidade. Logo, ela não consegue te transformar, ela adestra a tua carne. Ela melhora você, para te dar uma sensação boa de que pelo menos você não faz o que fazem os maus. Quando, na verdade, o que separa o bom do mal para Deus é a verdade que está dentro do coração do homem. Apenas o que Deus cria pela sua palavra é bom. Tudo que está fora da sua palavra não é, por melhor que pareça. Até aqui, vocês estão comigo? Shalom, Gabriel. Seja bem-vindo, meu querido. Então, vamos seguir aqui. Nesse caso, olha o que acontece. Verso 6 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Agora, olha aqui, irmãos. Ela comeu e deu ao marido. Então, perceba que quando fala assim que ela comeu e deu ao marido, isso mostra que Adão, ele estava ao lado de Eva naquele instante. Ele não estava longe. Aqui não disse que ela comeu o fruto e foi levar até ele. Disse que comeu e deu a ele. Ou seja, ele aceitou, ele foi conivente com o que Eva fez, e por causa disso, houve um profundo movimento na eternidade e no tempo. Foi maculado, foi desfeito, foi revertido o efeito do tempo, que era provedor e estabelecia o homem num ambiente de comunhão, para um tempo consumidor, ou reverso, como eu costumo chamar, a ponto de resistir ao homem. Então, nesse tempo em diante, começou o problema da humanidade com aquilo que Deus lhe havia dado por herança. Olha só o que o Livão falou. Comunicação é apenas o estabelecimento da conexão. Entretanto, a rema é a transferência da vida. Exatamente. Exatamente. Então, Deus não apenas fala e informa, ele realiza algo em você que te dá acesso àquilo, uma verdade plena, dentro e fora. Exatamente. Então, pessoal, é isso que está acontecendo aqui. Quando Eva fez isso, o pau quebrou. Porque qual a consequência no verso 7 aqui, ó? Abriram-se, pois, os olhos de ambos. Mas peraí, não acabou de falar o texto que vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos, né, desejável para dar entendimento? Será que ela não estava com o olho aberto antes? Será que ela era sonâmbula? Será que ela estava moscando? Não, irmãos, é para você ver que existem outros olhos. Que olhos são esses? Os olhos do coração. Ou seja, passou a ser dada à mulher e ao homem um outro nível de percepção a partir de outro ângulo. E aí eles começaram a ver o Deus provedor, paternal e abençoador como um inimigo e um rival das bênçãos. Por quê? Porque a partir do momento que você troca a palavra que rege o teu coração, você troca a divindade que te guia e que assenhoreia-se de você, que lidera o teu espírito.
Então, irmãos, isso aqui é muito forte, porque olha o que acontece. Abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, agora olha que interessante, quando a palavra fala, aqui ela fala assim, quando ouviram. Então perceba que, embora a Escritura não diga que antes da queda Eva ouviu a Deus, no jardim, no verso 8, diz que ambos ouviram. Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Nós sabemos que nas Escrituras, irmãos, árvores são símbolo de pessoas. Quando você vê Jesus em João capítulo 9 curando um cego de nascença, quando Deus restaura a visão dele, ele pergunta assim, o que você está vendo? Eu vejo como árvores na minha frente. Aí Jesus, opa, não está pronto, né? Vai, passa de novo lá, cura ele, e ele passa a ver as pessoas novamente. E a Escritura diz em Salmo 1, né, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. O Senhor nos ordena na sua palavra, João 15, que nós venhamos a dar fruto. Quem dá fruto é árvore. Então, para você entender que árvores são figuras de pessoas. Então, aqui fica interessante porque aqui diz assim, ó, eles se esconderam da presença do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Na prática, irmãos, é o que nós fazemos quando nós não queremos nos responsabilizar por algo. Mas o fulano disse. Mas o ciclano é assim. Mas o pastor tal. Mas o apóstolo tal. Mas não é bem assim. Nós nos escondemos e queremos alguém que valide a nossa descrença quando estamos, como é que fala? Sem vontade de assumir responsabilidades. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então vamos seguir aqui. É o mesmo padrão, irmãos. E olha só para você ver. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem. Por que o homem? Porque quem tinha revelação. Quem tem revelação é o chamado primeiro. Chamou Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Irmãos, Deus é onisciente. Por qual motivo ele perguntaria onde estás? Eu quero ouvir alguém aqui. Por qual motivo Deus perguntaria onde estás, se Deus é onisciente e sabe de tudo? Sem briga, pessoal. Um de cada vez, gente. Por ordem esse negócio aí. Vamos lá, um de cada vez. Que Adão se escondeu. Porque Adão se escondeu? Quem mais? Quem mais? Gabriel, Letícia, Cristiane, Sueli, Lívio. Quem mais? Por que mais? Porque ele já não estava no mesmo lugar de habitação que o Senhor. Essa é uma boa resposta. Porque, na verdade, irmãos, essa resposta, ela tem relação com a geografia espiritual que a voz te insere. É parecido com o que o Gabriel falou. A revelação da palavra, a palavra rema, ela não é só uma informação, ela é uma realidade espiritual que te dá acesso dentro e fora. Você vai e volta para isso porque você tem a chave. A chave é a revelação, então você transiciona de realidade em realidade. Você fala, como assim, Tony? O que é transicionar de realidade em realidade? Você tem acesso a um ambiente espiritual e você pode se movimentar naturalmente, porque você, por ter a chave interna, que é o desfrute da revelação, você pode transformar ambientes externos. E não apenas isso, você pode trazer pessoas para dentro. Por isso que pessoas, quando ouvem homens e mulheres de revelação, elas podem acessar esse nível de informação e adentrar nesse lugar. Então, homens e mulheres sem revelação são portas fechadas, irmãos. Podem ser gente boa, podem ser esforçados, eles podem ser uma bênção, irmãos. Porque eu não estou mexendo nisso, tá? Não estou falando que são gente mau caráter, não. Eu estou falando sobre acesso. Então, as portas do reino, elas se abrem por dentro, irmãos. Elas não se abrem por fora nem por informação. Aqui lá na frente nós vamos falar sobre a luz, mas não vou pular a etapa, não. Então, Adão perdeu a intimidade. O que é perder a intimidade? Ele foi separado da geografia onde Deus estava e foi para uma outra geografia. Quer que eu provo isso na palavra do Novo Testamento? Colossenses capítulo 1,
lá no versículo 8, vamos ler o texto aqui, ó. Na verdade, lá no versículo 13. Colossenses capítulo 1, lá no verso 13. O texto fala assim, ó. Falando de Jesus, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, veja, mudança de dimensão, de geografia. Então, veja, o que me tira da dimensão na qual eu estou? A voz que eu decido que me rege. A voz que eu deixo me reger. É exatamente a voz que vai decidir em qual trilha espiritual eu vou transitar. Irmãos, não fiquem com dúvidas, viu? Levanta a mão quando tiver dúvida, faz a sua pergunta, escreve no chat aí que eu vou estar acompanhando vocês aqui nos dois caminhos. Se vocês forem embora com dúvida, vocês estão tudo bobão, tá bom? Vem aqui e fala que isso aqui é aula. Isso aqui é pra gente aprender mesmo. Porque aí fora todo mundo fala muita coisa, mas te ensinar fundamento não é todo mundo que faz, não. Então vamos lá. Versículo 10, né? Deus pergunta a Adão no versículo 9, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, olha que interessante. O que ele teve, ou melhor, como ele se encontrava? Nu. Ele estava nu. E isso era a causa do medo. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Por que é bom você estudar texto dentro de contexto para que não vire pretexto de heresia? Quando você volta para Gênesis 2, no finalzinho, no último verso, olha o que fala aqui, ó. Ora, um e outro, né, falando de Adão e Eva, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Poxa, eles já estavam nus. Por que agora ele disse que estava nu e ficou com vergonha e ficou com medo? Porque a ausência da revelação, irmãos, ou a remoção dela, faz com que você veja Deus como uma ameaça e não como um pai. Ou seja, ali nasce a orfandade. Uma pessoa órfã não é uma pessoa sem pai, é uma pessoa sem consciência do pai. Porque ela vê Deus como uma ameaça porque ela não teve referenciais. Então perceba, irmãos, que aqui Adão e Eva já estavam nus, mas quando pecaram, eles se viram nus a ponto de se esconderem de Deus, que os criou nus. Então foi adulterada a percepção. E isso é um dos efeitos do tempo. Por quê? Porque para o tempo funcionar na tua vida, o tempo não é externo a você. O tempo, ele se expande a partir de você. Vou te dar a base bíblica de novo. Eclesiastes, vou escrever para você no chat aqui, ó. Eclesiastes 3:11. E tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade aqui, ó. Sem que esse possa compreender todas as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, veja, o homem perdeu a eternidade do coração quando ele passou a ouvir a voz da serpente que veio por intermédio da mulher. Olha, Claudete, ó, porque antes Adão via Deus e a partir dele, mas depois da queda viu Adão a partir da visão dele. Justamente, Adão passou a ver a partir de si. Ele perdeu Deus como divindade e passou a ser a sua própria divindade e o seu próprio mentor. Ele passou a ouvir sua própria alma e passou a se mover pelos desejos, porque o espírito foi morto. Quando nós perdemos o espírito, irmãos, nós perdemos a razão espiritual. Aí o que nos sobra? Sentimentos, vontades, emoções, desejos. Só sobra isso. E isso não serve para guiar o homem. Isso precisa se submeter à razão espiritual, que é a palavra de Deus, que é puramente racional. Deus não tem emoções, irmãos. Deus não vê você como um coitadinho. Deus não vê você como uma pessoa que tipo assim, Deus não tem esses sentimentos todos. Isso foi dado ao homem, para que o homem pudesse balizar o seu governo para saber se ele está ganhando espaço ou se está perdendo espaço, para que ele pudesse se proteger e pudesse proteger os outros. Então, o nosso Deus é razão, irmãos. Porque se ele fosse emocional, você acha que ele ia deixar Jesus morrer? Jamais, irmão. Jesus não tinha pecado nenhum. Você acha que o coração do pai não ficou aflito ali na hora? Ele sabia que o propósito é maior do que a dor. Não tem esse negócio, não.
Se Deus permitiu Jesus, o Santo de Israel, morrer, por que não vai permitir a gente passar uma escassez financeira por um tempo, passar de repente um deserto, não ficar num casamento, ou ficar, sei lá, ou qualquer situação que seja diversa? Então, o fato, irmãos, é que a gente tem a percepção errada, porque acha que Deus quer abençoar a nossa carne. Não, nossa carne Ele quer matar, irmãos, porque a nossa carne, ela é refém do tempo. A nossa carne, ela é refém do tempo. Eu vou repetir isso de uma forma mais ampla para você entender. Aqui, nós vimos que a terra produzirá, ali no slide, ó, ela produzirá espinhos, cardos e também abrolhos, dependendo da tradução. Então, veja que agora o homem precisa suar para fazer a coisa, ou seja, ele precisa dar energia para aquilo que antes provia energia para ele. Então, agora ele é sugado, ele não é mais provido. Então, quando o homem é carnal, ele fica repetindo por o seu esforço e ele vai ficando refém do seu esforço, porque ele não tem fonte, ele é a fonte. E nós não somos fonte de nada, nós somos canalizadores da fonte. Nós precisamos estar conectados com Deus. E fonte, irmãos, envolve provisão. Estão comigo? Podemos seguir? Beleza. Então vamos lá, mais um pouquinho aqui para a gente mudar o slide. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Ah, detalhe, né, irmãos? Verso 10. Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo. Então, olha que profundo isso aqui, né? No livro da Cinza Centrada do Fogo, a gente fala um pouco disso. Mas aqui, irmãos, nós temos o fundamento da velha natureza. Qual que é? Uma voz ante Deus, aí tem uma camada de incredulidade e uma camada de medo. Então, tem uma voz, no caso, tem a voz que gera incredulidade e o medo. Isso é o subsolo da alma do homem, é o profundo dele. Porque o que aconteceu ali? Qual que é o primeiro medo e o mais terrível medo? É o medo da rejeição de Deus. Escuta isso aqui. O medo da rejeição de Deus é o medo mais profundo do homem. Depois, o medo da rejeição do pai, que é uma figura que expressa Deus. Aí depois você vê os demais medos. Você tem o medo de ficar solteiro, o medo de ficar pobre, o medo de não casar, o medo de não vencer, o medo disso, o medo daquilo, o medo daquilo outro. Todos esses medos, irmãos, no profundo, eles têm um medo da rejeição de Deus. Porque tudo que a gente não confia em Deus, a gente acha que nós somos a própria fonte da nossa provisão ou a própria fonte da nossa vida. Então, foi isso que o diabo furtou em nós, fazendo com que o tempo que seria benéfico ao homem se revertesse a ele e passasse a consumi-lo. Então, isso foi tão profundo, irmãos. Isso foi tão profundo que o homem passou a viver independente de Deus. E o que aconteceu? Você vai ver no decorrer da história que o homem vivia 900 anos, 900 e pouco, depois foi caindo para 600, depois foi caindo para 120, e hoje é 70, 80, que passa disso em fardo e cansaço, diz o Salmo 90. Então, o homem foi morrendo, de tanto que ele é consumido pelo tempo. E aí, você vê que se o homem não percebe a tempo onde está o seu problema, como ele vai se posicionar? Porque hoje, irmãos, a igreja, de uma forma geral, ela ensina que não aconteceu porque não era tempo de Deus, porque não era vontade de Deus. Que balela, irmãos. Que balela. Tem coisas que não era tempo mesmo, mas nem tudo é por causa disso. Nem tudo é porque não era tempo, ou porque Deus não queria. Não, tem muita coisa que é porque você e eu não acessamos essa dimensão. E isso tira a gente da responsabilidade, do nosso posicionamento. Então, qual que é o papel da comunidade Veredas de Vida? É trazer para você compreensão e responsabilidade. Para você não ser um coitadinho de Jesus, mas ser um libertador de mentes cativas. É você que vai ajudar os irmãos a saírem do lugar, confrontando eles, não com informação, mas com unção. Porque você saiu. Você só pode tirar as pessoas do lugar do qual você já saiu. Se você está preso ali, você está perdendo seu tempo tentando tirar alguém. Não adianta, irmãos. Como que eu sei que eu saí? Quando eu tenho revelação daquilo. Ah, então, pastor, então quase ninguém tira. Por isso Jesus disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então aqui entra a minha responsabilidade em estudar, em buscar o Senhor, em sacrificar. Porque, irmãos, Deus prefere obediência do que sacrifício. Por que ele fala isso em 1 Samuel capítulo 16? Foi o caso de Saul. Não quer dizer que Deus não gosta de sacrifício. Só que se você obedece, você não precisa sacrificar.
Só precisa sacrificar quem desobedece, irmãos, porque o sacrifício é uma reparação da linha temporal para onde Deus está te guiando. Eu estava falando isso com o irmão ontem. Deus, quando quer reparar a tua vida, ele vai ordenar que você sacrifique alguma coisa, porque quanto maior o teu prazer fora da linha temporal de Deus, maior o sacrifício. Deus trabalha assim, por isso que Jesus é o sacrifício supremo. Ninguém tem sacrifício maior do que o dele, porque foi assim que Deus retificou a linha temporal e nos deu acesso novamente a uma linha de provisão, a uma restauração que vem nos preencher por dentro, nos reconfigurando de dentro para fora pela Torá do Senhor, e nós, reconfiguramos as nossas circunstâncias. E também a vida dos nossos irmãos que precisam de algum acesso, de um fluxo de vida. Então, pouca relevância tem um homem que sabe muito, mas muita relevância tem um homem que transmite vida com aquilo que sabe. Atualmente, a igreja vai empurrando, adiando coisas e dizendo que justamente. E aqui, irmãos, eu não quero fazer um papel de advogado do diabo, tá? Eu não quero acusar a igreja porque ai de mim mexer na esposa do Senhor. O que eu quero trazer é que, infelizmente, nós estamos num momento em que as pessoas têm pouca luz espiritual. Pouquíssima luz. Então, a luz, irmãos, para Deus, não é você saber coisas. A luz para Deus é vida, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, como é que pode um cego guiar outro cego, irmãos? Por que nós temos muitos pastores passando luta, passando dificuldade, passando um monte de problema? Irmãos, é porque abandonaram a Torá do Senhor. Mas por que abandonaram? Porque foram ensinados errado. A maioria foi ensinada errado. Ah, mas a gente não está na lei, está na graça agora. A graça tira a lei. Irmãos, tudo é falta de fundamento. É falta de fundamento. Aqui Deus nunca mudou nada. Ele estendeu uma aliança e não anulou a antiga. Essa aliança que nós estamos hoje não é nova aliança, é aliança renovada. Deus agora ampliou ela para dentro do homem. Então, por isso nós temos muitos irmãos hoje perecendo. E o pior, quem está hoje aprendendo errado, vai fazer errado achando que está fazendo certo. Então, qual é o dano na vida dessa pessoa? Engano. Quer ver uma coisa? Volta para o texto aqui. Gênesis 3, verso 10. Eu ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então, olha para você ver, irmão, você acha que Deus não sabia disso? É claro que ele sabia, mas por que ele faz pergunta? Porque Deus sempre quis relacionamento, irmãos. Deus sempre quis dar uma chance ao homem de assumir a sua responsabilidade e se arrepender. Porque quando o problema é espiritual, o arrependimento resolve. Quando o problema é espiritual, o arrependimento resolve, irmãos. Agora, quando o problema vai mais fundo, aí não dá para ser só arrependimento. Vou dar um exemplo. O dilúvio, irmãos. Por que Deus teve que enviar o dilúvio? Porque o problema do homem não era só o pecado, era a contaminação da carne. Foi tão profundo os erros e o nível de magia que ele penetrou a alma e penetrou o corpo do homem, ou seja, mexeu na genética, mexeu na parte material. Então não tinha como Deus descontaminar o homem somente com arrependimento. Ele teve que enviar o dilúvio para poder limpar realmente a criação. Então é muito mais profundo do que esse conto de fadas que se falam por aí. Deus vai te prosperar, Deus vai te dar graça. Não, porque você nasceu para vencer, irmão, você nasceu para morrer e ressuscitar dentre os mortos. Aí sim, você é mais do que vencedor e vai receber o que Deus tem para a tua vida. Diga, Claudete Neves. Na questão do dilúvio, né? Deus resolveu mandar o dilúvio porque a palavra até fala, né, que ele se arrependeu, né, de ter criado o homem. Ele só não destruiu todo mundo por causa de Noé, né, que era justo, né. Mas ele, na palavra fala que ele se arrependeu, olha que forte. Ele ia destruir o ser humano todo, né, só não destruiu por causa de Noé, né. Então, para vocês verem que por uma pessoa, irmãos, Deus pode mudar a história da humanidade. Então, o Senhor não trabalha com quantidade. O Senhor trabalha com qualidade, o Senhor trabalha com vida, o Senhor trabalha com filhos. O Senhor não quer servos, irmãos, o Senhor quer filhos. E filho é filho por semelhança e por genética. Filho não é filho por informação.
Ah, sou filho do meu pai, por quê? Porque eu sei que eu sou. Se fizer um DNA, será que você é? Tem um DNA de Cristo aí dentro? Porque no último dia, quando nós fomos julgados, nós vamos ser avaliados, não é pela nossa beleza, não, pela nossa roupa, né? Pelo quanto de oferta a gente deu, mas é pela nossa semelhança com o Messias. Então eu preciso entender que o trabalho do evangelho é interno. E isso envolve também o tempo. Porque olha só, vamos seguir mais um pouco aqui. Verso 12. Quem te fez, né, perceber que estava nu, comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher, perdão, nossa, que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então olha que coisa interessante, irmãos. E hoje, quem que nunca fez isso, né? Não, mas a culpa é da Claudete. Não, mas a culpa é da Letícia. A culpa é da Cristiane, do Lívio. Foi elas. Não, a culpa é da Maria. A culpa é do Gabriel. A culpa do Pafúncio, do Leopoldo. A culpa é do Tadeu. A culpa do Lula. A culpa do Trump. A culpa do Bolsonaro. É culpa. Todo mundo é culpado. Então, é a mesma síndrome, irmãos. Toda pessoa que precisa acusar outra pessoa do seu problema é uma pessoa que está debaixo da síndrome de Adão. Eu vou repetir. Toda pessoa que precisa apontar culpados para realçar sua justiça é uma pessoa debaixo da síndrome de Adão. Se não houver arrependimento e autorresponsabilidade, vai rodar no deserto. Quem quer rodar no deserto aí fica em silêncio e não fala nada. Deixa eu ver quantas pessoas querem. Eu não. Glória a Deus, tem uma que vai sair. Aleluia. Deixa eu ver. Acho que, meu Deus do céu. E aí, Claudete, ó. O Olivião também não quer, não, ó. Quer ficar, irmã Sueli? Não, né? Não tô vendo. A Maria quer, o Gabriel quer também, ó. Letícia também não quer. Pois é, irmãos. O Cristiano quer também. Deus me livre dos seis. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos seguir aqui. Quer não, né, Maria? Graças a Deus, né, mano? Voltou rapidinho. Maria limpando lá, fazendo a coisa. Meu Deus do céu, não quer ficar não. Voltou correndo, né, Maria? Só assim mesmo, né? Tem que pôr pressão nesses irmãos para funcionar aqui. Pois é. Então vamos lá, vamos seguir aqui, gente. Versículo 13. Disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, Adão não culpou a serpente, aí Eva foi e culpou. Não, foi a serpente, eu não tive culpa. Legal. Só que a serpente se lascou, porque não tinha ninguém para ela pôr a culpa, então a casa caiu para ela primeiro. Né? Aí você vê aqui, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente, nem perguntou para ela nada, ó. Visto que isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Você vê que Deus não perguntou para a serpente o que ela fez. Deus falou, serpente, a casa caiu para você. Então, acabou. Um botou a culpa no outro, botou a culpa no outro, que casa caiu para a serpente. Então, qual foi a informação dada aqui? Você falou para a serpente o quê? Você é maldita entre todos os animais domésticos e animais selváticos e rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Olha Gênesis 3,17 aí de novo no seu slide, lá no finalzinho. Depois do produzirá aí, ó, você vai ver assim, ó. E comerás a erva do campo, falando para Adão, né, e Eva. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. A serpente não foi ordenada a comer o pó da terra. Então, olha que coisa interessante. A serpente, com a voz dela, fez o ser humano se tornar seu próprio alimento. Irmãos, olha isso aqui. A serpente, com a voz dela, transformou a humanidade no seu próprio alimento. Você consegue ver a profundidade disso? Porque, irmãos, as alianças que são realizadas são por palavra. Deus deu a palavra rema ao homem. O homem deveria perpetuar isso. A mulher deu lugar à voz da serpente e conseguiu fazer com que o homem participasse disso. Então, houve um dano no tempo, houve um dano na criação e houve um dano na natureza humana. Então, dali em diante, houve um problema. Porém, inimizade
Verso 15 de Gênesis, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, note, irmãos, que Deus começa a anunciar o evangelho aqui. Ele fala para a mulher, fala para a serpente, né? Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Então, veja, a partir de hoje, o diabo e a mulher têm uma guerra especial. Porque essa mulher traria o descendente que pisaria na cabeça da serpente. E Deus disse, você vai lhe ferir o calcanhar, mas ela vai te ferir a cabeça. Então, em cima desse sistema, irmãos, que foi criado pela voz de Deus, porque quando ele fala, ele não informa, ele faz algo, acontece o verso 16. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, olha que interessante. Essa maldição, o teu desejo será para teu marido, ela não tem relação com o casamento da mulher hoje, somente. Ela tem relação, irmãos, com aliança espiritual e marital entre capiroto, o Satanás, cramunhão, tinhoso, né, o sete pele, como diz o Gabriel, e a mulher. Por quê, pastor? Como assim? Não entendi. Como Deus fez aliança com Israel, irmãos? Gênesis capítulo 20. Essas são as 10 palavras que dirás aos filhos de Israel. Deus falou. Quando ele falou, ele fez aliança. Aqui, a serpente falou. Quando há a obediência à voz, há uma aliança. A aliança conecta a alma para sempre. A palavra mandamento no hebraico é mitzvah. Mitzvah, na sua etimologia, ela significa conexão. Ou seja, cada mandamento que eu obedeço é uma área da minha vida que se conecta mais profundamente a Deus. O inverso também é verdade. Cada área da minha vida que eu desobedeço, a minha alma se conecta ao capiroto. Eu não preciso querer isso, que eu me conecte a ele. Basta eu não querer me conectar com Deus. Por isso, a sua vontade, ela é muito, muito reveladora. E quem não crucifica a vontade, ama o capiroto, irmãos. Não tem linguagem fantasiosa aqui, não tem aqui como deixar mais bonitinho. Quem não gosta de fazer a vontade de Deus, gosta de fazer a do capiroto. Isso é um processo de santificação, de crucificação da vontade. E eu explico isso melhor no e-book Poder da Vontade. Então, é muito sério eu achar que as minhas guerras espirituais ou os problemas com o tempo de Deus estão externos a mim. Eles todos estão dentro. Porque o tempo, irmãos, como eu disse, é a quarta dimensão, mas ela permeia o ser do homem e o estende para fora. Então, a dimensão na qual o homem vive, se é a eterna ou se é a temporal, se é a circunstancial ou se é a herança que Deus prometeu, que é vista por fé, ele vai trazer para fora. Por isso o inimigo disputa os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas vontades. Por quê? Ele quer que você ele permaneça sendo alimento. O desejo capirótico é que você seja alimento dele para sempre, porque ele foi desconectado da fonte. Agora você é a fonte dele, ele mama em você. Quando você está muito triste, quando você está assim, desanimadão, quando você está naquela coisa profunda de sentimento ruim, é porque o capiroto está mamando em você. Ele põe o canudinho nas tuas costas assim e fica assim, sugando você. Por isso que aumenta o teu vazio. Que isso, pastor? Deus me livre, né? Sai, em nome de Jesus. Não adianta fazer isso. Você tem que se posicionar e ter clareza da tua mente. Porque se você não dá para Deus, você dá para o diabo. Não tem, irmãos, como isolar as coisas. Aí o que acontece? O que aconteceu? Eva foi enganada pela serpente. Aí o apóstolo Paulo vem, lá em 1 Coríntios 11, quer ver? Ou é 2 Coríntios 11? Deixa eu confirmar aqui se é 1 Coríntios 11. Não, é 2 Coríntios 11. Eu vou ler a partir do versículo 2. 3. Mas receio que,
como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Então veja, o evangelho é simples, mas ele também é puro. Então todo evangelho que não purifica, irmãos, tem engano no meio. Todo evangelho que não purifica tem engano no meio. A igreja, irmãos, e agora eu falo como instituição humana na terra aqui, esse lugar que você acha que você tem que dar dízimo para pagar tijolo, esse lugar aí, ó. A igreja, ela é a semelhança do líder. A igreja, ela é a semelhança do líder. Assim como é o povo, é o sacerdote, diz a palavra. Na verdade, é o contrário. A igreja faz o líder. Quando ela é terrena, a igreja faz o líder. Assim como é o sacerdote, assim é o povo. Então, o sacerdote tende a moldar, ou melhor, a ser moldado pelo povo quando ele não teme a Deus. E temer a Deus é fazer o que precisa, não é fazer o que ele gosta. E quando isso acontece, o povo padece, porque ele retém o poder de transformação de Deus, mas autoriza o poder de deformação maligna. Ou seja, poxa, tudo que eu faço, nada dá certo, nada avança, nada se aplica. Parece que não resolve. É claro que não existe igreja de um homem só. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que o Senhor, ele está trazendo para nós novidade de vida. E ele quer que nós sejamos agentes de transformação viva para as pessoas. Irmãos, está todo mundo cansado de ouvir as mesmas coisas. Ficar naquele ambiente que tem uma música linda, mas cadê a palavra viva? Um ambiente fantástico de comunhão, de prazer. Nossa, é tão gostoso ir para a igreja, mas cadê a transformação, irmãos? Cadê o poder de resistir à adversidade? Cadê o poder de pegar a sua cruz e testemunhar o evangelho? Então, é esse o nosso grande desafio, porque quando você continua o texto, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Então 16 ainda, né? E a mulher disse, multiplicarei sobre o modo dos sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará luz a filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Então, veja, o que é isso? O que ele te governará? A partir do momento em que a serpente conseguiu inserir a voz no coração da mulher, a mulher passou a ficar deformada por dentro, e ela sofre desejando um casamento feliz, ela sofre desejando que seu marido seja transformado, ela sofre desejando um monte de coisa, e geralmente pesa nas costas do homem. Dificilmente, irmãos, você vê um homem com uma mulher que não é abençoada. Difícil. Um homem de Deus, difícil. Agora, o universo é mais real. A mulher tende a querer homens que não vão fazer bem para ela, que não são aqueles que Deus tem para ela. E isso é uma espécie de maldição. São homens que sugam a mulher, que se alimentam da mulher, que querem a mulher como um objeto, por exemplo. Vocês estão caminhando comigo, irmãos? É claro que esse não é o único fator, mas eu estou dando para você entender que um desses níveis de maldição é justamente esse que faz com que a mulher sofra também no relacionamento. Por quê? Porque o marido dela é aquele que rege ela por dentro. Então você faz aliança com Deus ouvindo os seus mandamentos e faz aliança com o capiroto dizendo que não quer fazer, ou que discorda, ou que não é assim, ou etc. É assim que o diabo me rege e me governa por dentro e se alimenta de mim, porque eu sou o pó tornarei, e Deus ordenou que ele comesse do pó da terra. Então vamos avançar aqui, versículo 17. E Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterá dela sustento durante todos os teus dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. O suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, olha que interessante. O pau só foi quebrar mesmo quando Deus chegou em Adão. Então, em Adão, irmãos, estava o fluxo do tempo vivo, o fluxo do tempo preenchedor. Porque até Eva pecar, Deus puniu a própria Eva. Até a serpente falar, Deus puniu a serpente. Mas quando chegou no homem, Deus afetou toda a criação. Na verdade, Deus não, o homem, né? Diga, Livão. Eu tenho uma dúvida aqui. Se em Adão estava o fluxo de vida, né? Ou seja, ele estava cheio da rema, ele era um portador da vida, como é que ele falou para Eva e ainda assim Eva pecou? Sabe? Eu sei que é o livre-arbítrio,
Mas ele preencheu ela com a verdade, com a vida, e ainda assim ela pecou. Então, irmãos, aqui é porque aqui é o seguinte, mesmo Adão, quando você puxa aqui, ó, eu vou usar um outro texto bíblico, embora Adão vivesse no paraíso, a nova natureza que nós temos em Cristo, ela é superior à de Adão. Então, quando você vê aqui, ó, primeira carta, Romanos, capítulo, acho que é 4 ou é 6, deixa eu confirmar aqui. Romanos, capítulo 4, no verso 6. Mas eu acho aqui, não, é o 6 mesmo. Opa, minha cadeira tá descendo. Aqui, ó, vou ler Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 15. Não, a partir do 12, ó. Romanos 5, 12, para responder a pergunta do livro. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então, olha só, não é proporcional. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o nível da natureza que Cristo trouxe é superior a que Adão tinha, porque na época, vou simplificar aqui, Adão não tinha condição de trazer a rema era por relacionamento, porque a rema é o Cristo dentro. Adão, ele era glorioso, mas ele não tinha esse nível de justiça que tinha o Cristo. Então, quando nós morremos, ali no caso Adão não transmitia, mas Adão ouviu a Deus. Agora, aqui, em Cristo, nós temos o verbo dentro, o Messias dentro. Tanto que quando você vai para frente aqui, ó, eu vou deixar mais claro ainda para você. Romanos capítulo 1, 1 Coríntios 15, lá no versículo 30, versículo 40, ó. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, porém, é espírito vivificante. Mas não é pelo primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Então, o que está acontecendo? Deus formou o homem do pó da terra e soprou no boneco o fôlego de vida. Aqui não. Aqui o homem ele é forjado no Messias, e aí sim, ele recebe uma natureza de dentro para fora. Ele foi criado de dentro para fora, não de fora para dentro. Vê se você entende. Consegui explicar, Lívia? Perfeitamente. Ele prefigurava, mas não tem nem comparação com Cristo. Sim. Tanto que o Cristo não cometeu de maneira alguma nenhum deslize, quanto mais o mesmo tipo de deslize. Então, falando da minha opção pessoal, né? Eu sigo a ele em todos os quesitos, inclusive não me relacionar, porque eu prefiro que seja dessa forma, por conta do meu passado também, entendeu?
Então, como eu era parecidíssimo com Adão, agora eu prefiro ser justamente justificado no justo dos justos. Justamente. Então, o que que acontece? Aí você vê que aqui Adão não tinha esse poder, mas agora ele passou a ter, porque Jesus, ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, diz a palavra. Então, o que que é interessante? Adão, ele pecou no paraíso. Jesus venceu no inferno, vamos colocar assim. Jesus está fora do ambiente, de um contexto que favorecia a obediência. Muito pelo contrário. Então, ele venceu num nível que ninguém venceu. Então, o poder dado a ele é um poder que não foi dado a ninguém, mas ele nos concedeu essa glória, esse nível. Então, antes não era possível o homem evoluir a nível de Cristo. Agora é. Se a gente vai continuar uma jornada espiritual no decorrer da eternidade, que a gente vai poder se tornar um Cristo um dia. Então, foi aberta essa lacuna que não era dada à criação. Não, isso aqui é espetacular. Isso aqui é gigantesco, se você somente alcança isso. Porque antes a gente só podia ser o filho de Deus, agora não. Agora você pode ser um Messias. Então, Deus não tinha muitos filhos na época não, viu? Inclusive, eu vou deixar alguns em crise aqui. Deus tinha 2 filhos aqui mencionados na Escritura, que era o capiroto, o cramunhão, o tinhoso, o diabo era filho de Deus, e Jesus também, eles eram irmãos, viu? Só para você saber aqui. Mas não vou entrar nisso não, nem adianta perguntar. Então, depois disso, é que a coisa começou a ficar esquisita. Por isso que o diabo também tem seus filhos. O que Jesus fala para os fariseus? João 8,44. Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos. Então, por onde é identificada a filiação? Pelos desejos do homem. Pelo coração do homem. Então, ali você sabe de quem você é filho. Mas aí você fala, mas Tony, eu também continuo tendo desejos ruins. Mas você está num processo de purificação, porque o evangelho, ele é puro e ele é simples. Você morre e vive. Morre e vive. Traduz isso. Traduzo. Linguagem bíblica, 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ou seja, você pega o que você não quer fazer e ressuscita na incorrupção. Ou seja, nasce a vida no que você agora passou a gostar de fazer. Semeia-se em desonra, que era o corpo de desonra, de pecado, ressuscita-se em glória, em revelação. Semeia-se em fraqueza, coisa que você não conseguia romper, e agora ressuscita em poder. Poder de ser transformado e de transformar os irmãos. Então você vai vendo que você tem que perder para ganhar, perder para ganhar, perder para ganhar. Por quê? O primeiro Adão, alma vivente. O segundo é espírito vivificante. É outro nível de natureza. Então, tendo em vista isso, agora sim, o que Jesus fez ali? Eu vou aproveitar o que o livro falou, vou pular para essa parte aqui. O que é a cruz, irmãos? É Deus rasgando o espaço-tempo e abrindo uma dimensão eterna para o homem adentrar novamente. Ali está o portal de acesso. A cruz é que transiciona você da eternidade para o tempo e vice-versa. Aí você vai entender, por exemplo, né, vou avançar aqui um pouquinho, que não está no texto, mas nós vamos voltar para o texto aqui, Colossenses capítulo 3, verso 1, olha o que diz a palavra. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, como que você sabe que você está sendo forjado em glória? Pelo nível de revelação que Deus já inseriu no teu coração. Quanto mais revelação o Senhor for te entregando, o dia que ele vier aparecer, você vai ser manifesto com esse nível de glória dentro do teu ser. Então, o que você é por dentro vai aparecer. Então, assim, isso aqui é assunto para mais para frente, tá? Eu sei que vocês ficam curiosos com um monte de coisa, que vai ter trocentas perguntas aí, mas a gente vai falar do tempo. Vamos voltar para cá aqui. Maria disse que não está conseguindo entrar de volta na aula. Que luta. Vamos lá, mas vai dar certo. Deus abençoe Maria e ajude ela. Irmãos, vamos lá, ó. Vamos pro outro slide agora. Agora que você entendeu como é que funciona a coisa, você entendeu que tem que morrer para viver e que o tempo afeta dentro e fora, porque ele te consome por dentro e te consome por fora. E como você sabe que você está com os óculos errados? Ou seja, você está vendo da perspectiva errada? Quando você só vê problema. Você só vê problema, você só vê defeito, você só vê crise, você só vê isso, só vê aquilo, você não consegue ver além. Quando você só vê isso, você está preso. E tem que ter alguém, ou, no caso, você, para romper com isso. E como que você rompe com isso? Constância. Orando ao Senhor, o Senhor abre a porta, me mostra onde eu tenho que mudar. Qual é o mandamento que rasga isso?
E aí você faz isso, custe o que custar, que Deus vai rasgar, ele vai desbloquear esse invólucro no qual você está preso. Porque muita gente quais são os maiores medos, né, irmãos? Há medo da rejeição, quando eu falei rejeição de Deus, mas também tem o medo, aí, o que a Claudete vai pensar de mim se eu fizer isso? O que a Cristiane vai falar de mim se eu pedir isso para ela? Eu fico preocupado com o que a pessoa pensa de mim, e não o que Deus pensa. Esses medos, irmãos, são indicadores também de prisões, viu? Eu tenho que vencer isso, você tem que vencer isso. Todos nós temos isso em alguma medida. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Vocês estão entendendo direitinho? Estão gostando? Tá ficando mais interessante aqui essa aula com slide ou não? Pode falar aí, que levantou a mão. Mestre, tá perfeito. Eu só queria pedir a gentileza de botar aí tela cheia, porque acho que fica melhor para quem tá no celular, entendeu? Melhorou? Não apareceu aqui não. Tela cheia que eu falo aqui o slide, ó. Tem um cálicezinho perto de onde você Deixa aumenta eu, o zoom. Você pode apertar ali, ou deixa eu você ver pode ir se... lá em exibir e tela cheia, para ficar em vez de modo, ficar em modo da apresentação, entendeu? Peraí, deixa eu ver se eu sei qual que é. Tela cheia. Parece um zoom, deixa eu ver aqui. É no próprio PowerPoint. Eu tô aqui nele aqui. Deixa eu ver, acho que é... Não, acho que não era, não, foi 5, deixa eu ver aqui. Deve ser um exibir design. Não, exibir, vamos ver. Tela cheia. Deixa eu ver aqui. Oxi, acho que Não, foi muito. aí é zoom. O zoom você bota em 100. Por 100%. 100%. Pronto. Aí do Tá lado melhor? tem um cálicezinho, ó. Depois do menos tem um cálicezinho. Não. Ali, na verdade, é um projetorzinho. Não, Gente, tô naquele mesmo aprendendo a mexer botão com lá isso aqui, da embaixo. próxima vez vai ser melhor, viu? Vocês aguenta aí um pouquinho, que eu quero melhorar aqui para vocês aqui. Lá embaixo, direito inferior, tem o painel do zoomzinho e do lado esquerdo tem um cálicezinho. Tá melhor agora, será? Não, aí é o zoom. Pode botar o zoom em 100%, Para mestre. vocês parece igual, né? Não aumenta a Pode tela. botar o zoom em Pode 100%. deixar essa E tela cheia. esse botão que tem um botãozinho depois do menos aí, ó, um cálicezinho Não, pequenininho. não cresceu Lá ainda. embaixo. Geralmente eles deixam algumas dicas aqui. Tela cheia, tela cheia. Ah, será que é aqui? Normal, classificação de slides. Dá um F5 aí para ver se abre. Caraca, que sacanagem, eu não tô identificando aqui a apresentação. Vamos ver. Mas se tocar na telinha roxa, ela aumenta as letras. É só clicar nela que ela aumenta. É que tem que estar pondo dentro toda hora. Na próxima eu vou treinar isso aqui, irmãos, e aí a gente melhora isso, senão eu vou perder muito tempo aqui tentando fazer isso aqui. Tá, usa de misericórdia comigo aqui. Eu aumentei o zoom para ver se vocês conseguem dar uma olhada. E na próxima eu vejo isso melhor para poder... Aqui, ó. O texto diz assim, ó. Quem criou e quando foi criado o tempo? Aqui nós vamos para 3 versos bíblicos. Eu vou pedir para cada irmão ler isso para mim em algum celular que possível. Alguém abre em Apocalipse 3:8, por gentileza. Outro irmão abra, por gentileza, Isaías 9:6. E outro irmão abra em João capítulo 1. Não, João capítulo 1 eu mesmo falo. Preciso de 2, então. Alguém Apocalipse 13:8 e outro alguém Isaías 9:6, por favor. E quem já achar já pode abrir o microfone e ler. Apocalipse 13:8, Isaías 9:6. Vou ler Isaías 9:6. Apocalipse 3:8 diz: Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de Alguém? você Não vou ler aqui. uma porta aberta, que ninguém pode Não vou fechar. ler. Sei que você tem pouca força. Apocalipse 3:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, olha que interessante. Durante a guerra celestial, irmãos, houve uma divisão. Um terço creu em Deus, outro terço creu no capiroto, e o terço que ficou em dúvida somos nós aqui,
e estamos aqui para tomar essa decisão, porque não tem reencarnação, não tem segunda chance. Nós temos que decidir aqui se vamos continuar com o Senhor, ou melhor, se vamos retornar para o Senhor, ou se vamos assumir que vamos ficar com o capiroto mesmo. Simples assim. Então, durante essa guerra, o cordeiro estava sendo oferecido para uma nova criação, visando o resgate dos indecisos. Então, irmãos, aqui é interessante, por quê? Porque quem pelejou no céu foi a serpente e Miguel. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Então, essa guerra, irmãos, cósmica, causou a queda de Satanás. Mas não só dele. A palavra diz em Apocalipse que a cauda dele arrastou uma galera para baixo. Quem ele arrastou? A Letícia, a Cristiane, a Claudete, o Gabriel, a Sueli, o Lívio, o Tony e toda a galera que está aqui embaixo. Nós não cremos em Deus. Nós ficamos em dúvida, mas nós também não cremos no capiroto. Nós ficamos na dúvida. Por isso nós estamos aqui para decidir. Então, irmãos, essa guerra começou, mas ela não acabou. Ela vai terminar aqui embaixo. Então, Jesus, irmãos, ele na época não participou dessa guerra porque ele estava sendo imolado, porque Deus cria as coisas a partir do sacrifício da semente. Ou seja, se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, produz fruto. Deus trabalha com esse padrão. Então, primeiro a morte, depois a vida. Primeiro a morte, depois a vida. O cordeiro foi morto para criar. Outro texto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9,6. Então, olha só. Dentro do nome de Yeshua, o Criador de tudo, a ordem material foi criada e a eternidade passou a ser uma dimensão no interior do homem. Após a troca da voz de governo, tudo foi profundamente comprometido e nós já falamos disso anteriormente. Outro verso. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dela e sem ela nada do que foi feito se fez. A vida estava nela e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, do 1 ao 5. A aliança renovada ao Novo Testamento confirma e embasa o que estudaremos de agora em diante. O homem precisa recuperar a eternidade no seu interior para redimir a criação em nome do seu Messias e devolver a glória a ele. Então, veja, irmãos, é necessário que o homem agora recupere a compreensão do evangelho e a sua extensão temporal para que ele possa redimir a criação. Então, qual é a conclusão que nós chegamos dentro desses 3 versos aí como fundamento? O tempo foi criado no início do verso 1, em Gênesis 1, no princípio. Ou Bereshit, no hebraico. Este foi o instante transcendente que se tornou o limite entre a eternidade e o tempo. Este é o ponto, o limiar, a fronteira entre as dimensões. Então, irmãos, perceba que uma vez que você rompe o tempo, você acessa a eternidade. E o que Jesus trouxe para romper esse espaço-tempo, que é essa dimensão, essa 4ª dimensão, é a cruz. Então, aonde afeta no mais profundo do homem o tempo, afeta a sua vontade. Vocês estão comigo no raciocínio? Está confuso? Está com alguma dúvida? Posso seguir adiante? Deixa eu ver aqui, estou vendo algumas mensagens aqui do lado. Justamente aqui, Apocalipse. Tony, você não está escutando, as meninas estão tentando o quê? O que você falou? Você está me escutando Você não agora? está escutando, as meninas estão tentando ler. Eu não estou ouvindo, não. Ué? Alguém abre o microfone e fala comigo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não estou ouvindo ninguém. Ué? Caraca, que sacanagem, eu não estou ouvindo, não. Não? Vou fazer o seguinte, eu vou sair... Ah, não, vocês estão me ouvindo? Então, Sim. por favor, quando vocês for falar, vocês escrevem para mim qualquer coisa, ou vocês querem esperar eu sair e voltar para ver? Vou sair e voltar aqui 1 minutinho, então. Eu já volto aqui. Tá, eu já volto aqui. Eu não estou ouvindo ninguém, não. Espera aí.
Mas acho que se eu sair, vai parar a gravação. Gente, eu vou fazer o seguinte, qualquer coisa vocês escrevem aí pra mim, tá bom? Eu tô de olho no chat. Então vamos lá, para não atrapalhar a gravação. Vamos seguir aqui. Beleza. Então, irmãos, qual que é o grande ponto que nós temos aqui? Aí quando vocês for falar, a gente levanta a mão assim, porque daí eu olho pro chat, que às vezes eu tô empolgado que eu não tô vendo nada. Tô só falando aqui e tá fluindo. Aí você clica na mãozinha aí, levanta e eu libero para você falar. Pois é, não, pois é, a minha mensagem estava para cima. Tipo assim, ela não desceu o chat. Agora que eu puxei a mensagem para baixo aqui. Mas acho é porque eu estava olhando na outra tela, eu estava mexendo no slide, então eu tenho que clicar aqui, aí eu sumo da tela, talvez por isso que eu não vi. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos seguir o texto aqui. Então, o tempo foi criado no verso 1, Gênesis 1. No princípio, o Bereshit, no hebraico. Este foi um instante transcendente que se tornou o limite entre a eternidade e o tempo, e esse é o ponto limiar, a fronteira entre as dimensões. Então, irmãos, é bem ali no Bereshit que Deus começou a criar essa nova natureza. E ele criou de que forma? Lembra? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, fez com que... O que aconteceu ali? O Cordeiro foi morto. Cordeiro, ele é o quê? João capítulo 8, verso 12. Ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Já leram esse texto? Eu vou ler para vocês aqui rapidinho. João capítulo 8, verso 12. Porque aqui você não aprende a opinião do Tony, se aqui você escuta a Bíblia. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha, Yeshua confirmando o que eu falo que luz é vida. Na verdade, eu que estou confirmando, né? Porque ele já falou isso antes de mim. Mas vamos lá. Entendendo isso, o que acontece no princípio? Então, quando Yeshua foi morto, irmãos, Deus estava criando uma dimensão inferior chamada no princípio, chamada criação material, vou colocar assim para ficar fácil, Bereshit. Então, o que aconteceu? No princípio, é a dimensão de tempo, onde Deus colocou tudo, criou Deus os céus e a terra. Como era a terra? Sem forma e vazia. Então, olha que interessante. Sem forma e vazia, por quê? Porque a vida não permeava aquele lugar. Por quê? Porque a vida havia sido crucificada na eternidade. Então, a terra era sem forma e vazia porque a luz foi morta. Porque a luz se rendeu à cruz e Deus a imolou. E isso fez com que a terra ficasse sem forma e vazia. Então, o que eu entendo? Toda pessoa que tem o coração vazio, ela anda em caos. Ela anda atribulada, ela anda perdida. Ela não tem percepção das coisas. Ela não consegue desfrutar de nada e só atrapalha a vida dos outros. A terra era sem forma e vazia. O que acontecia ali? Havia trevas sobre a face do abismo. Então, trevas, irmãos, é uma evidência de vácuo, de vazio. Porque o que é trevas, irmãos? A ausência de luz. O que é luz? Para Deus é vida. Então, trevas, irmãos, é morte, é escassez, é a não existência de algo, ou a ausência de algo que de fato existe. Vocês estão comigo? Jóia. Então, isso é trevas e isso é luz. Aí o texto ainda diz em Gênesis 1. O Espírito de Deus, deixa eu ler aqui, porque eu não peguei nenhum ponteirinho aqui, nenhum pedacinho. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito parava sobre as águas. Então, olha que interessante. Mesmo em trevas, as águas estavam lá embaixo e o Espírito pairando em cima. Então, aqui nós vemos, irmãos, o Espírito de Deus que que pairava sobre as águas. O que é interessante? A palavra ali para pairava, irmãos, é a mesma palavra hebraica usada para a galinha que choca os seus ovos. Então, quando o Espírito pairava, era como se ele chocasse aquelas águas, pronto para realizar algo chamado poder da ressurreição. Então, quando Deus diz, seja luz no hebraico, a palavra aqui, ó, eu vou pegar para você que está fácil aqui para mim. A palavra aqui, ó, disse Deus, haja. Haja é raiá, irmãos, no hebraico. Significa ser, tornar-se, vir a ser, existir e acontecer. Não tem a ver com haver. Não tem a ver com ser, tornar-se, vir a ser, existir ou acontecer. Então, o que Deus está falando? Luz, seja luz.
Ou seja, retorne a luz, venha a luz, luz aconteça. Ele está chamando ela dentre os mortos. Por quê? Porque Yeshua foi morto, então as águas ficaram embaixo das trevas. E quando ele chama, ele conecta ali, tanto o espírito quanto a água, que é símbolo da palavra. E quando ele chama de volta, há essa conexão e aquilo ressurge para criar, porque tudo foi feito por intermédio dele. Tudo foi feito por intermédio da palavra. Então ali o Senhor reconecta as coisas para começar a criar novamente. E ali disse Deus, haja luz e houve luz. E olha que interessante, irmãos. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ah, detalhe. E viu Deus que verso 3, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Então veja, o que separa a luz das trevas é a luz da vida, não é a luz da informação. O que separa a luz das trevas é a luz da vida. Nós lemos João 8,12 e nós lemos João 1, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então é essa vida, irmãos, que vai fazer a separação entre luz e trevas. Então por que tem pessoa que sabe muito e permanece em trevas? Porque ela não tem vida dentro dela. É um sepulcro caiado. Ou sepulcro aberto, como Jesus chamava os fariseus. Não tinha mudança, não tinha purificação, não tinha transformação, só palavra de derrota, de morte, de problema, de crítica, só isso. Então o Senhor quer dar vida a esses corações, porque o Senhor, irmãos, ele é preenchedor. Então quando ele vê um coração quebrantado, ele quer preencher aquilo com vida de todas as formas. O Senhor não corre disso, o Senhor ama isso, porque o altruísmo de Deus, irmãos, é se doar por você. O Senhor quer tirar você desse ambiente de trevas, desse cativeiro maldito que o diabo te pôs por causa das mentiras que você acreditou e continua crendo muitas vezes. Então ali foi chamado Jesus dentre os mortos, a ressurreição, para poder criar essa dimensão nossa. Agora, o que é interessante, irmãos, aqui, é que exatamente nesse período aqui, é que as coisas começam a ser organizadas. Então, veja, Deus, em Gênesis 1, está criando um reino espiritual, configurando ele. Em Gênesis 2, Deus pega essa criação material, inclusive finaliza colocando o homem, e soprando no homem, instalando no homem o sistema cósmico chamado alma vivente. Então Deus colocou no homem a programação do universo para que quando o homem falasse, o universo lhe respondesse. O dia que a voz foi trocada no coração do homem, o próprio sistema operacional do homem, que era a semelhança de Deus, passou a resisti-lo, passou a prejudicá-lo. Por quê? Porque agora a voz de comando era outra. Agora o homem passou a ser consumido de dentro para fora. Por isso que o tempo passou a repulsá-lo. Porque girou para consumir o homem, porque é como se o diabo, irmão, estivesse sugando a natureza para dentro de si e fosse crescendo. Ele dependesse disso. Justamente, a bênção virou maldição. E aí você vai ver lá o que acontece em Apocalipse. Quem enganou Eva, irmãos? Foi a serpente, não foi? Agora, olha que interessante em Apocalipse, capítulo 12. Olha como é que a coisa fica interessante aqui, ó, lá no verso 7. Houve peleja no céu, Miguel, seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Sim, o sedutor do mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, olha que interessante. A antiga serpente, irmãos, não tinha a dimensão que tem hoje. Ela consumiu tantos homens que ela cresceu. É a mesma serpente que enganou, é a serpente que permanece enganando e que vai ser vencida uma vez por todas na última guerra, no último dia. Então, entenda que essa serpente, ela tem um sistema maligno de governo no qual você lhe paga tributo. Então, irmãos, em uma certa medida, o que nós fazemos aqui na Terra está totalmente limitado ao que o inimigo estipulou para ele, para um reino dele. Só que quando nós nascemos de novo e experimentamos o poder da ressurreição, a gente rasga essa medida. E a gente começa a abrir o véu e o céu começa a descer. E quando o céu começa a descer, você começa a incomodar o sistema porque você passa a colocá-lo em, como é que fala? Em abalo.
Então, a sua presença, ela torna-se uma ameaça, porque agora você é portador da eternidade e agora a sua palavra é a voz do próprio Messias. Quando você fala na terra a rema de Deus, e essa rema é verdade dentro de você, irmãos, é Cristo falando aqui. Isso aí não é uma palavra de informação, é uma palavra de ordem. Isso é uma palavra de ordem, então isso é poderoso, porque aí a natureza tem que te responder. Por isso que tem pessoas, irmãos, que elas não precisam orar pela tua vida. Você chega e fala, nossa, pastor, está precisando disso. Aí ele só precisa falar assim, ó, seja feito conforme a tua fé. E ali a coisa acontece. Porque o sim de Deus é o sim dele na terra. O não de Deus é o não dele na terra. O Senhor vai te confiando lugares de jurisdição e autoridade. Mas isso vem com cruz. E Yeshua recebeu um nome que está acima de todo nome porque ele venceu esse nível de guerra. Porque ele venceu o que ninguém venceu, e nele nós somos mais que vencedores. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, mas nós temos que ir vencendo as áreas da nossa vida que nós não vencemos, para que quando nós abramos a voz, seja em nome dele que nós falamos. Então, muitas vezes, que nem eu falo sobre maturidade, eu tenho postado durante a semana, né, lá, tem gente que ora para pedir um copo d'água para Deus, para saber se deve entrar num negócio ou não deve, para saber se deve pegar na mão do irmão ou não deve. Irmãos, todo mundo tem sua estatura. Mas nem tudo, no decorrer da tua maturidade, vai ser orado com dias, meses, esperando resposta. Tem coisas que você já vai discernir o caráter de Deus, você sabe o que ele gosta na palavra, o que ele concorda, o que ele discorda, e ali você se posiciona. Deus vai te confiar esses cuidados. Por quê? Porque senão ele não te emancipa. Não é você ser independente de Deus, é você ser tão semelhante que você sabe como seu pai pensa. Então, nós precisamos romper com determinadas coisas. E eu não estou dizendo que orar é errado. Muito pelo contrário, irmãos. Na dúvida, ore. Você nunca vai perder errando. O problema é que, às vezes, as oportunidades vão passar e você vai perder a oportunidade porque você não confiou o que Deus já te deu de conhecimento e de legitimidade para decidir. Deus não quer que você fique, como é que fala, que você seja um boneco dele. Ele quer governar com você. Ele quer santificar a tua vontade, porque se ele santifica a tua vontade, ele te atende. Ele confia em você, o governo, ele te deu a possibilidade de escolher. Então, por que se você pode escolher, você vai ficar só colocando nas costas dele? Ah, pastor, que eu quero fazer a vontade dele. Então, seja purificado, pega a sua cruz e siga-o. Vocês estão comigo, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que eu vou falar para vocês, eu fico indignado, eu falo para os irmãos assim, irmão, vamos fazer tal coisa? Ah, deixa eu orar. Tem coisa que é óbvio, mas é claro que ele tem que orar. Mas aí fica, eu não senti de Deus. Ah, quando vem isso aqui, eu fico triste. Porque sentir de Deus, irmãos, é complicado. Porque Deus, ele não é só Deus de sentimento, não, irmãos. Ele é Deus de Bíblia. Sentir é complicado, porque o que engana o homem é o coração do homem. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu sou o Senhor e provo o coração e também os rins, para dar cada um segundo as suas obras. Tem coisas que você pode decidir por revelação direta. O Senhor vai falar contigo ali. Eu quero, não quero. Tem coisas que o Senhor não vai falar com você. E você vai ter que tomar uma decisão. Por quê? Porque Deus quer ver se você tem já um nível de semelhança ou se você não tem. Porque se o diabo te testa para poder te pegar, você acha que Deus não te testa para poder te promover? Então, o meu objetivo contigo é ensinar você o equilíbrio. Ore sempre. Ore sempre. Nunca deixe de orar. Mas tenha ciência de que, por vezes, você não vai ter tempo de orar a ponto de Deus te dar 50 sinais, te dar um documento em cartório registrado que essa é a vontade dele, fazer você sentir um sentimento de, eu não senti paz. Deixa eu te contar uma coisa. Sabia que Deus pode fazer você tomar decisão com medo também? Quando Deus te pede algo, levanta aquele medo, você sabia que aquele medo pode ser o diabo retendo a sua bênção? Por isso que o filtro e o discernimento, irmãos, ele tem que ser bíblico, não emocional. Você acha que Jesus, irmãos, não, Deus ama quem dá com alegria. Então tá bom. Por que Jesus foi para a cruz pedindo para não ir? Por que ele foi? Porque o propósito é maior do que a vida, irmãos. Vai ter vezes que você vai ter que fazer chorando, você vai ter que fazer não querendo, você vai ter que fazer às custas de você. E ninguém vai concordar com você. Ninguém vai acreditar em você.
Porque Deus não falou com eles, Ele falou com você. E tudo isso afeta o tempo da tua vida. Porque se você decide errado, você fecha portas e abre portas. Aí o que Deus liberou para você dentro do fluxo do tempo não chega. Ou o que Deus liberou para você dentro do fluxo chega. Depende da tua decisão e da tua ousadia. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, fé e de moderação. Então tem horas que eu vou ter que romper. Mas pastor, como é que eu sei essa hora? Relacionamento com Bíblia e com o Senhor. Não é só com o Senhor, não é só oração e nem é só Bíblia. Eu preciso buscar andar com o Senhor e eu preciso ter uma voz que fale ao meu coração. Uma paternidade, um discipulador, alguém que me corrija, alguém que já atravessou esse lugar e que está de lá me chamando para dentro. Então não basta você simplesmente, mas eu gosto do fulano. Não é sobre gostar, é sobre propósito. Tá bom, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou um pouquinho aqui indignado porque tem coisa que isso mexe muito comigo. E tem muitos de nós, irmãos, que eu falo por mim, eu já não tomei muita decisão por medo. Sabe o que aconteceu comigo? Dancei. Hoje não. Hoje eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de perder a chance de honrar Deus com a fé que eu tive. Porque se Deus fala contigo e você não faz, você é incrédulo. Se Deus não fala contigo e você faz, Deus sabe que no fundo você pensou que era Ele. Então é melhor você errar crendo do que você não fazer como um incrédulo. Vocês estão comigo, irmãos, caminhando no raciocínio? Porque se você se arrepender, talvez a oportunidade não volte. Justamente, a prudência não é medo. É muito bom, irmãos, ficar claro isso aqui. Eu não quero aqui pôr pressão em ninguém. Eu só quero dizer para vocês que existe um equilíbrio nisso. Ser prudente e ser, medroso. Então você pode ser cauteloso sem ser uma pessoa que vai deixar de fazer o que Deus fala. Você pode ser medroso e não fazer nada. Então eu vou dar um exemplo. Quem que não tem medo de trocar de emprego? Você está no emprego, aí Deus fala, vamos para outra porta, mas aí você tem que abrir mão do primeiro emprego que você está. Ai, meu Deus, mas e agora? E o que eu vou fazer, meu Deus? E a minha fonte de renda, e meu dinheiro, etc. Ou você abre mão do que você tem para deixar dar outra coisa, ou você fica com o que você tem e isso está bom para você. Deus tem um relacionamento melhor para a tua vida. Ele já falou para você terminar, mas como é que eu vou terminar o relacionamento? Eu estou com o casamento marcado. Uma vez que você estabelece a aliança, aí acabou mesmo. Agora você tem que andar junto. Justamente. Então, a gente precisa ter essa percepção. Então, o meu papel, nós como mestre, como discipulador de vocês, é levar vocês para um nível onde vocês consigam filtrar a Deus. Então, tenha em mente, eu ainda não consigo. Então, você ore sempre. Não tem nada de errado com você orar sempre. Não quero dizer que você está errado. Eu só quero dizer que tem medidas e níveis que o Senhor vai te levar e que você não vai ter tempo de orar o quanto você gostaria e de ver tudo que Deus quer. Você vai ter que ser ousado. Agora, vai ter momentos em que você vai ter tempo para orar e ver as respostas, e Deus vai te dar elas todas, porque Ele sabe a sua medida. Tá bom? Eu só quero dizer para você que é muito mais do que ficar sentindo de Deus. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Deixa eu ver aqui. Vocês escrevem no chat, tá? Não esquece que eu não estou ouvindo nada ainda. Sei lá o que aconteceu com isso aqui. Vamos ver aqui o próximo slide. Tá aqui. Mas aí vai cortar. Deixa eu diminuir esse tamanho aqui disso. Cadê o exibir? Aqui. Aí. Acho que tá melhor aqui. Mas afinal, irmãos, quem é o tempo? Aí o texto diz assim, muito mais do que uma força física, mas um ente espiritual e eterno. Então, olha só, irmãos, agora nós vamos entrar num negócio legal. O tempo, ele é um ente espiritual, ou seja, ele tem vontade, ele tem personalidade e ele tem função. Então, não se trata de uma lei, mas de uma pessoa, de um ser espiritual, por isso o termo etéreo. E assim como os seres espirituais, tá aí, no slide, se corromperam, a
parte permaneceu com o bem, né, que são os anjos, e outra parte permaneceu com o capiroto. Né? E tudo foi afetado, inclusive o tempo que passou a se contrapor o homem. Então, isso aqui nós já falamos. E aqui, irmãos, nós temos a cultura de Cronos e Kairos, mas aqui eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou só falar mais algumas coisas que eu vou fechar aqui. Isso aqui vai ficar para a próxima aula para a gente poder conversar. Ó, o Fernando entrou aí. Deixa eu ver se eu desativei alguma coisa aqui, porque eu não sei o que eu fiz para o som sumir para mim aqui. Fernanda, antes que você fale comigo alguma coisa, o meu áudio não está funcionando, eu não estou ouvindo vocês, tá? Se for falar alguma coisa, comenta no chat, porque eu não sei o que eu fiz aqui, que o som sumiu. Mas vamos lá. Então, irmãos, para vocês entenderem, e a gente encerrar por hoje essa questão do tempo. O tempo, ele permeia o ser de dentro para fora. Se a gente não entender que ele é uma entidade viva, que ele tem uma função interna e externa ao homem, e que ele é danificado ou restaurado de acordo com as minhas decisões, tô vendo Claudete, tô vendo a Fernanda, tô vendo vocês, mas eu só não tô ouvindo. Então, se a gente não entender que o tempo, ele mexe nesses dois níveis, a gente sempre vai decidir emocionalmente. E decidir emocionalmente é uma cilada. Ah, mas Deus disse que eu tenho que ter paz. Sim, a paz é árbitro no seu coração, mas a paz, ela não é o único fator de decisão. Porque há momentos em que você tem que tomar decisões difíceis. Experimenta pensar numa pessoa que você tem que perdoar para você ver como é que seu coração fica. Nossa, você tem que perdoar o fulano porque você sabe que a palavra fala, mas aí já começa a subir um montão de coisa na tua cabeça. Meu Deus do céu, começa a tribular inteiro. Aí você vai falar, não, pecado não é de Deus não, ou perdão não é de Deus não. Você vai pensar assim? Porque seu coração atribulou, você não tem paz de perdoar? É por isso que eu falo, irmão, se você não conhece a palavra, você não pode tomar como balizador uma emoção tua. Ah, mas eu sei que o verso de Colossenses diz que eu tenho que ter a paz como árbitro. Mas se você está transgredindo, como é que a paz pode ser árbitro? Ah, Deus ama quem dá com alegria. Não, irmão, Jesus morreu chorando lá. Ele foi a oferta chorando. Então você tem que aprender que Deus, quando vai mexer em você, você vai semear o corruptível para colher o incorruptível. Você vai matar a carne para viver o espírito. Não tem como ter uma troca sem uma morte e uma vida antes. Morre primeiro, nasce depois. Morre primeiro, nasce depois. Alma vivente é o primeiro, espírito vivificante é o segundo. Deus trabalha com essa mecânica de transformação de caráter interno, porque ele está reinserindo a eternidade em você. O homem pecador, o homem caído, o homem carnal, ele tem uma deficiência na sua natureza, e essa natureza ela é escrava do tempo. Então, o que faz a natureza escrava do tempo? Ela vive por 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Esses 5 sentidos é o que regem as decisões do homem caído. Agora, a nova natureza ela só se move por fé, que é o que seria o 6º sentido, e que tem base na palavra de Deus. Então, por vezes, a fé, irmãos, ela vai sempre contrapor as suas emoções. Porque, olha só, o livro colocou um versículo que é bem relevante para essa conversa aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, pois, os antigos obtiveram bom testemunho, e um dia eu vou trazer uma palavra tremenda para vocês sobre testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir por meio das coisas que não aparecem. Então, veja, a fé, ela tem 2 dimensões: certeza, convicção. Certeza, convicção. Mente e coração. Então, qual que é o ponto? O que você quer ser quando crescer? Você pergunta para uma criança, ela vai falar, eu quero ser médico, jogador de futebol, quero ser bombeiro, quero ser polícia, quero ser igual meu pai. Já viu que tem umas que falam, quer ser igual ao meu pai. O que seu pai é? Não sei, mas ele é meu pai. Ela quer ser igual ao pai dela. Então, veja, ela vai crescer buscando algo. Aí passa 20, 30 anos, ela se tornou uma médica, ela se tornou uma jogadora de futebol, um bombeiro, uma polícia, ela se tornou isso. Então, por que ela se tornou? Porque ela quis tanto e ela se comprometeu nisso. Não, eu quero isso, custe que custar. E ela venceu a adversidade, venceu talvez condição financeira, venceu relacionamentos difíceis, venceu circunstâncias desfavoráveis, mas ela chegou a se tornar, porque materializou.
Aí isso não depende de ter sido, como é que fala? Isso é um princípio, tá? Isso não é como é que fala? Uma exclusividade de Deus. Porque a fé, irmãos, ela só pode vir da boca de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas o princípio cósmico de criar, ele não precisa de você ter uma palavra de Deus. Se você crê aqui, né, tiver um pensamento e crê aqui, você vai fazer acontecer. Que é o que os coaching ensinam. Não, se você pelejar, se você insistir, você vai conseguir. E Deus honra o sacrifício. Porque Deus deu ao homem a possibilidade de criar. Então, se você continuar, não depende da palavra. Você pode ser o pior mau caráter do mundo. Se você for até o fim, aquilo vai acontecer. Porque Deus honra isso. Ou melhor, ele colocou o princípio assim. Então, não tem relação com ser bíblico ou não ser. Se você for para cima, você vai conseguir. Agora, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então perceba que não tem relação com o que eu estou vendo, mas com o que eu não vejo. Se eu estou vendo, isso não é fé, irmãos. Isso aqui é isolamento temporal. Isso aqui é prisão do capiroto. Se você está vendo tristeza, derrota, se você está se vendo só problema na tua vida, você está dentro da prisão e da ótica que o inimigo quer que você tenha. Logo, o fluxo de tempo de vida que Deus tem para te dar, ele não te dá, porque você está vendo e aceitando como verdade o que você está vendo. O que você está sentindo, o que os outros estão falando, o governo, você está aceitando o marido, a esposa, o filho, o problema, o patrão, não sei qual que é o seu problema. Se você está em cima disso, o tempo que sai de uma voz, que voz? A voz da serpente. O que a voz da serpente fez? Ela tirou a eternidade do coração de Eva, tirou a eternidade do coração de Adão e estendeu-se circunstancialmente, produzindo carnes e abrolhos. Então, tudo na circunstância que resiste ao coração do homem, que lhe traz desprazer, que lhe traz mágoa, tristeza, desânimo, essas coisas todas que são ruins, tem relação com a voz que rege o interior do homem, porque o interior dele manifesta-se do lado de fora. Então, fora não é a mensagem original, fora é a consequência da mensagem escrita no teu coração. Aí, quando Deus quer mudar a mensagem do teu coração, ele precisa abalar o fundamento. O que acontece? Ele te causa um problema que fere você. Todas as vezes você passa um problema que aquilo te fere profundamente, que é quando Deus quer uma convicção, às vezes você confiava tanto no dinheiro, tanto naquela pessoa, tanto em alguma coisa que aconteceu e não aconteceu. Quando Deus quebra isso, ele rasgou o teu coração. Para quê? Para ele tirar o lixo da mentira e inserir a revelação da palavra. Para ele te reerguer por dentro. Por isso que tem a ferida. Deus, ele fere o coração, mas ele sara. Então, toda vez que Deus está tentando falar com você e você não ouve, ele vai permitir uma crise na tua vida. Porque daí ele vai abalar teu coração vai fragilizar, e você vai para a palavra, você vai para a oração, você vai para a busca, você vai buscar a resposta. E aí o Senhor vai trazer você para uma mesa de comunhão, para ele te refazer por dentro e tornar inserir a eternidade no teu coração. E ele faz isso através da rema. Todo mundo que nasceu de novo ouviu a rema pelo menos uma vez. Ninguém pode nascer de novo se não ouvir a rema pelo menos uma vez. Ninguém pode amar a Deus se não ouvir a rema pelo menos uma vez. O que é a rema? É Deus criando em você um ambiente de eternidade para você se posicionar na justiça que ele te deu. Lembra? 1 Coríntios 15:45. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo o espírito vivificante. Deus falou contigo, te deu uma nova natureza. Nova natureza diz o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e esses se fizeram novas. Se você nasceu de novo, por que você está preocupado com o velho ainda? Sua mãe, seu pai, seu papagaio, a sua igreja, seu pastor, seu líder, sei lá o quê. Por que você está preocupado com isso ainda? É novo, tudo novo. Deus já te deu um caminho, Deus já te apontou a direção. Você vai agora pagar o preço para cá. Por quê? Porque Deus já te abriu uma porta que não tinha. E nessa porta, qual a evidência de que Deus está te colocando na coisa? Primeira delas, decidiu, o problema veio. Se você tomou a decisão, o pau começou a quebrar nas tuas costas, pode dar graças a Deus que você acertou a rota. O diabo não tem cartucho para ficar desperdiçando com quem não acerta a rota. Segundo, você começa a achar a vida dentro de você, apesar do problema não ter mudado. Você fala, meu Deus, olha o tanto que eu mudei. Ainda bem que eu decidi por isso. O pau está quebrando, mas eu estou feliz. Eu estou bem. Por quê? Porque você acessou uma dimensão espiritual. Não se trata de circunstância, mas se trata de dimensão. Dimensão é quando você entra no espírito. Circunstância é quando você vê aquilo. Então, Deus vai manifestar o que está no teu espírito. Se você está numa geografia de bênção, é questão de tempo da bênção se manifestar. Porque quando você se move, você libera esse poder para fora. A fé é poder de Deus para reger o seu interior. O crer é poder de Deus para reger o seu exterior. Porque a fé
ela é a ideia de Deus para dentro. O crer é o movimento da fé para fora. O crer é o verbo, é o que realiza. O crer é a frequência que Deus depositou no teu espírito sendo liberada para a criação, obedecer e criar o que Deus prometeu em você. E aí você vê ali, né? Verso 2, pela fé, né, que o livro colocou ali em Hebreus. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Aí você não vai ver na Bíblia alguém chegando numa igreja, lá nos antigos, né? Abraão chega lá na igreja lá de Melquisedeque, né? Chega lá, e Melquisedeque, irmão Abraão, você quer dar um testemunho? Quero. Aí irmão Abraão vem lá, pega o microfone, faz senhor igreja. Aí ele fala assim, porque eu fui resgatar Ló, irmãos, eu venci 5 reis. E eu tinha só 300 homens. E nós pegamos tudo deles. E vocês acreditam que o rei de Sodoma queria pegar ainda as pessoas? Mas glória a Deus eu venci. Ele devolve o microfone para Melquisedeque. Você acha que foi assim, não? Testemunho não tem nada a ver com você contar o que Deus fez na tua vida, viu? Aqui, ó. Testemunho é quando Deus insere uma revelação tão profunda no teu coração e você vê o pau quebrado do lado de fora. E você sabe, não é aquilo, é isso aqui. Deus testemunhando dentro de você que a palavra dele é verdadeira e o que está lá fora é uma ilusão e que não é para você seguir o que está lá fora, porque a verdade que está aí dentro é maior do que a verdade externa. Esse é o testemunho de Deus. Então não é você sair contando o que Deus fez na tua vida, é você ir se tornando quem Deus te chamou para ser, para que quando ele se manifestar em você, ou seja, quando você romper com essas circunstâncias, as pessoas vão olhar para você e falar assim, como é que você venceu aquilo com essa alegria? Com esse posicionamento, como é que você conseguiu aguentar aquilo tudo? Por causa do testemunho que a fé traz. É aqui, ó. Ela mostra para você que a falta de dinheiro é externa, não interna, porque você tem vida. A falta de relacionamento, a falta de saúde, a falta de não sei o quê, é uma circunstância porque você é provido de tudo dentro de você. Então, esse testemunho interno é maior do que o externo. E aí sim, quando você começa a ir para o verso 3, Hebreus capítulo 1, verso 3, ora, pela fé entendemos. Aí nasce o quê? Um entendimento, não é uma expectativa. Pela fé entendemos que o universo, ou os mundos, foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o invisível, ou melhor, que o visível veio a existir por meio das coisas que não aparecem. Então você passa a entender que tudo que Deus faz, os mundos e dimensões, são feitos do invisível para o visível e não o contrário. Por isso que quem move a sua vida do visível para o invisível, perde, roda e mantém-se na prisão temporal. Então, esse é o nosso desafio, irmãos, é romper por fé. E aí o livro ainda colocou, ali, ó, verso 40 de Hebreus 11, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, veja, qual que é o propósito de Deus com a questão da fé e do tempo? É aperfeiçoar você. Se você for para Hebreus 11:4, a primeira pessoa que Deus vai falar por fé é de Abel. Abel, irmãos, o que ele fez? Ele deu uma oferta. A oferta de Abel como fala, até hoje, diz a palavra de Deus. E por que eu entrei na questão de oferta? Porque a oferta de Abel foi um cordeiro. O primeiro ato pós-Éden foi uma oferta. Aí hoje, você fala de dinheiro, fala de finanças, o pessoal fecha o coração e acha que você é um estelionatário, que você é um abusador, não sei o quê. E se Deus ensinou essa mecânica para as pessoas lá no Éden, por que agora, quando a gente fala, as coisas ficam esquisitas? Porque espíritos entraram ali, irmãos, e fizeram um antitestemunho. Aí você fala, como assim espíritos entraram ali? Eu vou dar esse verso para a gente fechar nossa conversa de hoje aqui, porque senão vai longe. Apocalipse, capítulo 19. Olha por que é importante você saber isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 19. Lá no versículo, acho que é 8 ou é 10, deixa eu confirmar aqui. Aqui. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 em diante. Então ouvi uma voz, como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus,
o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Então, peraí, os anjos não servem qualquer pessoa, não, viu, irmãos? Servem os que mantêm o testemunho de Jesus. Olha a continuação do verso. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, olha só, espírito da profecia aqui é muito profundo, irmãos, porque o que acontece? Se nós estamos falando de fé, nós entendemos que os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o que eles receberam dentro deles? O espírito da profecia, a essência daquilo. Então, eles podiam se movimentar naquilo, porque aquele espírito liberado da ação deles realizaria a obra de Deus. Agora, mais profundo do que isso, irmãos, é que muita gente acha que profecia tem relação com o cara revelar o charada Gabriel da tua vida. Eis que te digo, Gabriel, você está com a cueca azul. Brincadeira, tô brincando. Eis que te digo, fulano, você isso, você aquilo. Sabe quando a pessoa revela coisa que ninguém sabe? Tem gente que acha que profecia é isso, mas o espírito da profecia, irmãos, é outra coisa. O dom de profecia é Deus falando por intermédio de você. Agora, o que é o espírito da profecia? É o próprio Deus falando. Então, não tem atalhos em você, porque não é um dom, é você. Quando você fala, é Deus falando. Então, não passa você nisso. Então, esse espírito da profecia, irmãos, é o que faz com que os anjos venham e nos sirvam. Sim. Então, irmão, isso aqui é assunto bastante bacana para a gente conversar, mas eu não vou continuar isso aqui hoje. Tá? Essa aula... Vocês foram abençoados, irmãos? Glória a Deus, vocês gostaram da nossa conversa de hoje aí? Quem quer tirar dúvida, quem quer falar aí, deixa eu ouvir vocês. A irmã Celia ajustou o binóculo. Quando ela ajusta o binóculo, lá vem, olha lá. Fala aí, pessoal. Eu vou começar aqui com... Deixa eu ver aqui. Gabriel, você já vai escrevendo o que você quer, porque eu sei que você não pode falar. Vou começar pela Claudete. Fala aí, Claudete, como é que foi para você aqui? Vou fechar aqui a gravação. Pode falar, Claudete.